Olá, turminha do Quase Lá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula 16, a última aula da nossa apostila. E hoje nós iremos falar sobre Josias, o rei reformador. Alguém sabe me dizer por que ele foi chamado de rei reformador? Puxa, se tivesse alguém aqui para me explicar. Eu! E aí, Matheus, o que é reformador? Eu não sei, mas que tal nós aprendermos juntos? Ah, vamos aprender junto nessa aula. Fica conosco, hein? Como falamos, nós vamos aprender então sobre Josias, o rei reformador. E ficou a pergunta: por que reformador? Em vez de eu explicar a definição da palavra reformador, eu vou fazer perguntas e com essas respostas nós vamos conseguir entender por que reformador. Vou fazer uma pergunta para você, Matheus. O que nós reformamos? Reformamos a casa. Bom exemplo. E por que a gente reforma a casa? Porque tem algo que está quebrado ou não tão bem feito. Boa, gostei. Mesma coisa, se eu vou reformar meu carro, é porque tem alguma coisa que está o quê, Matheus? Quebrada ou mal feita. Mal feita ou com defeito. Foi uma boa resposta. Então, se ele foi um rei reformador, eu posso entender que havia alguma coisa aonde ele reinava, que era em Jerusalém, que estava o quê? Certo ou que estava errada? Que estava errada. Muito bem. Agora nós vamos ler 2 Reis 22, de 1 a 8, para que nós possamos entender o que estava de errado lá, beleza? Pegue a sua Bíblia lá, Mateus. O que deve estar de errado, hein? O que deve estar de errado? Vamos ler aí. Lê pra gente aí. Né? Não tem como falar. Então vamos ler então? Mateus, eu leio o ímpar e você o Par. Beleza, então começando. Acompanha aí, Mateus. Aham. O Mateus não está em primeiro e segunda Reis, você está em crônicas, Mateus. O que? Olha lá, segunda Reis 22. Aqui, ó, muito bem. Isso, 22, 1 a 8. Ótimo, então vai lá, vamos acompanhar, hein? Eu vou ler o ímpar, você lê o par. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, não é feia, hein? E era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse-lhe: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo no templo do Senhor. Entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles a usarão para pagar os trabalhadores que farão reparos no templo do Senhor. Precisam de carpinteiros, construtores e pedreiros. Também deverão comprar a madeira e as pedras cortadas necessárias para os reparos do templo. Contudo, não exija que os supervisores prestem contas do valor que receberam, pois são homens de confiança. O sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, o secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Eite, e Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu.
Então a gente entende o seguinte, que Josias se tornou rei com 8 anos. Ele era uma criança, mais novo do que o Mateus, que já tem 9. Imagina você já há um ano como rei? Foi o que aconteceu com Josias. E você viu que legal? Ele seguiu o exemplo dos seus antepassados de Davi. Davi era alguém que temia ao Senhor ou não? Sim, Ele pecou, pecou. mas ele se arrependia. Pendia. Ele se arrependia, ele se arrependeu dos seus pecados, né? Então ele foi um homem que na Bíblia é conhecido como segundo o coração de Deus. E fala aqui que ele, nesse reinado dele, ele usou os trabalhadores para fazer o quê? A reforma do templo. Lembra que a gente teve a aula do templo? Uhum. Quando o templo foi construído, foi por volta de 1000 a 900 anos antes de Cristo. E o reinado de Josias, ele acontece de 640 a 609 anos antes de Cristo. Ou seja, da construção do templo até Josias, passaram aproximadamente 300, 350 anos. E o templo já necessitava de reforma. Mas por que precisava de reforma? Será que eram as paredes que estavam caindo aos pedaços? Será que ela estava abandonada? Essa resposta a gente vai ter lá em 2 Crônicas 34:3. Deixa eu ler minha Bíblia aqui, ó. 2 Crônicas. Ímpar e par, né? Como dava. Mas agora é só um versículo, né? 34:3. Olha lá o que está falando, ó. No 8º ano do seu reinado, de Josias, enquanto ainda era jovem, começou a buscar a Deus no seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém. Começou a purificar. Se começou a purificar, porque tinha uma coisa errada. Destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçadas e espalhados sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares e, com isso, purificou Judá e Jerusalém. Então, o povo estava adorando outros Deus. então ele teve que fazer essa reforma, teve que parar com essa adoração de outros deuses, entendeu? Então essa foi a reforma. Lógico que, como nós lemos também, o templo precisava de reforma, né? Tanto que ele precisava de carpinteiro, de pedreiro, né? Mas por quê? Porque o povo não estava nem aí para as coisas de Deus. É como essa imagem aqui, ó. Olha como é. Eu tenho uma estante cheia de livros, muito bonita, só que eu não pego na Bíblia. Olha lá, para mim pegar a Bíblia eu tenho que precisar de uma lupa para me enxergar ela. Então, se você tiver na sua casa a Bíblia e não ler e esquecer a mensagem de Deus, Leia. o que vai acontecer? Você vai se esquecer daquilo que Deus determinou, daquilo que são as verdades de Deus e vai cometer erros, pecados. Isso é muito sério, é perigoso. Então, nós temos que ter uma vida de usar a Bíblia. Lembra que nós lemos quando a gente fez aquela aula lá do templo, que existia no templo, lá no Santíssimo, existia a arca e dentro da arca era guardado o quê? A lei, né? Então foi isso que eles acharam, beleza? Vamos continuar então. Então vamos continuar com a nossa aula, né? Nós já aprendemos então que o povo estava adorando outros deuses e que o templo estava um caco, estava tudo zoado lá dentro. Tanto que ele teve que contratar pedreiro, carpinteiro, tudo aquilo que ele já tinha feito, ele não, né? Quando Salomão fez na construção. Mas para a gente avançar um pouco mais com essa história, a gente vai entender
se essa adoração a outros deuses trouxe alguma coisa de ruim para o povo, né? Então agora acompanha na sua Bíblia aí, 2 Reis, no capítulo 22, dos versículos 9 ao 20, tá bom? Não reclama que é muita leitura, hein? É só lendo a palavra de Deus que a gente consegue aprender, beleza? E entender também, né? Entender também, muito bom, filho. Vamos lá então. Safã, a partir do versículo 9, tá bom? Safã, quem era Safã? Era aquele que ele era o secretário da corte. Voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida do templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Em seguida, deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário da corte, e a Asaías, conselheiro pessoal do rei. Vai, rei. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro. Eles não fizeram tudo que devemos fazer. Então o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salom, filho de Tiquivá, filho de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e diga ao homem que os enviou que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre esta cidade e sobre seus habitantes. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá leu se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor, quando ouviu o que eu disse contra esta cidade, contra seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as roupas e chorou diante de mim, e eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade. Então eles levaram a mensagem ao rei. Então, quando Ilquias, o sacerdote, entregou para Safã, Safã leu para o rei teve conhecimento da palavra de Deus, ele falou: poxa, estamos fazendo tudo de errado, estamos adorando outros deuses, certamente Deus vai se irar contra a gente. E fala aqui na Bíblia que ele rasgou as vestes, ele chorou, clamou, ficou preocupado. E aí ele pediu que algumas pessoas fossem até a profetisa Hulda para perguntar o que aconteceria com eles a respeito daquilo que eles haviam feito pelo passado do povo. E o que aconteceu? A profetisa falou que realmente Deus estava irado pelo pecado do povo, né? Que iria acontecer desgraça com o povo e com a cidade, mas que
por ele ter se arrependido, Deus pouparia ele de ver toda essa situação de assolação sobre a cidade. Que isso só iria acontecer quando ele já tivesse descansado, né? Falecido. Então, veja como é importante a gente se arrepender. Deus trouxe as consequências do pecado do povo para aquela cidade, mas por causa daquela pessoa que se arrependeu, que foi o rei Josias, Deus poupou a vida dele de ver aquela destruição da cidade. Muito importante isso, hein? Estamos se aproximando da nossa aula, mas nós temos que entender a seguinte coisa. Então, nós já aprendemos que eles leram a palavra, eles consultaram, o rei Josias mandou consultar a profetisa Uda e ela trouxe a resposta, né? E será que Josias parou nisso? Ou ele fez alguma coisa com o povo? Ou ele falou assim, já que Deus vai me poupar disso mesmo, estou de boa aqui, e o povo que se vire com o seu problema. Vamos ver o que acontece. Será, Mateus? Vamos ver aqui então. Continue na sua Bíblia aí em 2 Reis 23, do versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo, hein? Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança, encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou desse modo os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Então, olha que maravilha. Ele reuniu todo mundo de Judá e de Israel. Jerusalém, de Israel. E fez, não importa se era pobre, se era rico, se era importante, se não era. Todo mundo teve que fazer o quê? Ouvir o quê? A lei. Ele leu a lei para o povo. E quando ele leu a lei para o povo, eles se comprometeram ao quê? A obedecer a Deus. Olha que maravilha. Então, chegando aqui, nós começamos a aula fazendo uma pergunta para o Mateus aqui, né? E agora eu pergunto para você, Mateus. Mateus, por que então eu posso dizer que Josias ele foi um rei reformador? Porque ele levou ao povo de Deus a acreditar no verdadeiro Deus, porque ele acreditava em falsos deuses. Muito bem. Eles não estavam querendo ir para a verdade que é o céu. Eles não estavam querendo obedecer a Deus, o que era mais importante na vida deles. Eles estavam fazendo o que então? O errado. Eles estavam seguindo a lei de outros deuses que na verdade nem era verdadeira. É isso aí. Estavam fazendo uma adoração a falso Deus. Então o que é a reforma que ele fez? Como o Mateus falou, ele fez com que o povo voltasse a adorar o verdadeiro Deus. O Deus de Israel, que também hoje é o nosso Deus. Entenderam a mensagem? Então agora nós vamos para as aplicações. Com essa mensagem, o que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida? Como prometido, agora chegou a hora das nossas aplicações. Então vamos lá. Toda vez que nós lemos a palavra de Deus, nós temos que perguntar para nós mesmos:
E com esse texto, o que eu posso aplicar na minha vida? O que foi que eu aprendi com ele? Então, eu numerei aqui 5 aplicações, mas seriam até mais, mas essas 5 aqui são muito bacanas. A primeira aplicação que nós podemos fazer com essa aula de hoje é que desde agora eu posso adorar a Deus. Esse agora não é para mim de 40 anos, esse agora é para vocês, Para com você, 9, 10, 11, 12. Porque quando José se tornou rei, qual que era a idade dele, Mateus? 8 anos mais novo do que eu, mas eu não sou mais novo do que ele, né? É isso aí. A segunda coisa que nós temos que fazer é aprender e praticar é o arrependimento, né? Então, se você errar, se você pecar, se você até fez algo assim que você nem sabia que era pecado, mas quando você leu na Bíblia e viu que é pecado, você tem que se arrepender. Josias fez isso, Mateus? Fez. E como é que a gente sabe que ele fez isso? Na Bíblia fala que ele rasgou a Boas roupa roupas. quando o cara leu para ele a lei. Ele rasgou a roupa, se é um significado, é um exemplo de que ele estava tremendamente arrependido pelo erro dele e do povo, né? Uhum. E aí em seguida a gente aprende que nós temos que buscar conselho com qualquer pessoa? Não, com pessoas que temem a Deus. Ele buscou conselho com quem, Mateus? Com Uda. Uda era uma Profetiza. profetisa. E aí ela trouxe a orientação de Deus para a vida dele, beleza? Nós temos também que aprender sobre falar da palavra de Deus às pessoas. Porque quando Uda falou que aconteceria com as pessoas e com a cidade, que ele seria poupado, ele não ficou tipo assim, já que eles vão pagar pelos erros, mas eu não, eu vou seguir a minha vida. E eu vou continuar bem, assim, eles dane-se. Ele não pensou isso, né, Mateus? Não. Ele reuniu o povo, não importa se era pessoa Rico, pobre, importante, importante, não. todo mundo, não foi, Mateus? E ele, o que ele fez? Ele leu a lei para todos, de modo que o povo fez novamente se comprometesse a fazer, a seguir a Deus, né? Se arrependesse, se comprometesse em seguir a lei de Deus, não é verdade? Uhum. Enfim, com tudo isso, o que a gente aprende? Que o povo se afastou de Deus e que o povo que o povo adorou outros deuses, porque eles não estavam mais lendo a palavra. Lembra que estava esquecida lá no templo, tanto que Ilquias, que era sacerdote, hein? Ele era sacerdote, ele achou a palavra, nem ele eu acho que estava seguindo a palavra, né? E aí depois disso o povo teve acesso à palavra e novamente se comprometeu com Deus. O que serve isso para nós? Poxa, nós temos acesso à Bíblia, mas se nós pegarmos a nossa Bíblia e guardarmos na estante, e guardarmos em qualquer lugar, na bolsa... E deixarmos lá para sempre? O que vai acontecer? Eu vou esquecer da palavra de Deus. E eu vou cometer o quê? Um erro. Vou cometer pecado. Um erro bem grande. Exatamente. E aí eu vou fazer coisas que desagradam a Deus. Então, nós temos que ler a nossa Bíblia e praticar a palavra de Deus. Mas lembre-se que antes de praticar, eu preciso conhecer. E para me conhecer, eu tenho que ler a palavra. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença do meu filho aqui, o Matheus. Gostou de fazer aula? Sim, vou aparecer mais vezes, hein? Então tá bom. Quero dar um obrigado por vocês acompanharem até o final, tá bom? Façam as devocionais e é só isso, né? Tchau, valeu, forte abraço, saudade de todos.